Estamos de volta aqui no podcast. Agora vamos falar sobre associativismo, a importância de você ser filiado, associado ao seu SESCAP, SESCOM, a importância da nossa federação. Eu vou falar um pouco aqui da minha história aqui resumida no SESCAP, né? Lá em Pernambuco, o nosso sindicato, acho que em 2002, um colega, Ronaldo Xavier, está aqui inclusive na Conescap, disse: Christian, tem o nosso sindicato, o SESCAP, tá, vamos conhecer. Eu não conhecia ainda o SESCAP, né? Mas são bacanas, vamos lá, Ronaldo. Fomos, nós nos associamos e aí passamos a frequentar. E é impressionante como fomos bem recebidos, né, por todos. Já de imediato participávamos de reuniões, de troca de informações, estávamos sempre atendo às informações, cursos, network, né? A gente tinha acesso às pessoas, aquele ambiente que forma amizades, né? Que a gente percebeu isso. Nós lá no SESCAP temos amizades de longos tempos. Isso é muito importante, né? Porque além de você ter aquela network, vamos dizer assim, que você faz profissional, que às vezes te tira uma dúvida, a gente tem a representatividade e também a própria amizade, que a gente forma lá, amizade de verdade. Estou aqui com o nosso amigo Daniel, presidente, nosso amigo Reinaldo, meu amigo Érico. Presidente, fale um pouco aí sobre associativismo, sobre sua trajetória na FENACOM, SESCAP, e é isso. Bem, então, boa tarde, né? Prazer estar aqui com o SESCAP Pernambuco nesse podcast durante a Conescap. Bem, é uma trajetória que eu aprendi, né? Eu aprendi a gostar. Eu sou de uma família de contadores, então, em casa, pai e mãe, vários tios são contadores, mas nunca tinha participado efetivamente de conselhos de classe, de sindicatos. Então começamos a trabalhar na área de 2000 a 2007. Em 2007, por acaso, eu participei de um Congresso Brasileiro de Contabilidade em Santos, 2004, isso. E comecei a verificar, a ver que as entidades eram bem participativas, que elas tinham algo diferente, que elas traziam, né, algo diferente para as empresas. E aí, em 2007, eu fui convidado a estar presente junto com o SESCAP Ceará, onde eu fui diretor suplente na época, e a gente começou a conhecer, a trabalhar, e aquilo me contagiou, né? A gente verificar o que essas entidades fazem para seus representados, né? De você estar ali lutando, debatendo por interesses de melhoria da profissão, e a partir dali isso não me saiu mais do meu sangue, né? A gente foi evoluindo de 2007 até 2010, onde a gente virou vice-presidente, depois a gente assumiu a presidência local no estado do Ceará. Depois, em seguida, já em 2018, a gente assumiu uma vice-presidência nacional, né? E isso já conquistas, não somente pelo trabalho da gente, mas pelo apoio da região Nordeste. Isso é muito forte, né? Que cada região, cada estado tem seus sindicatos, mas todos são bem unidos. E nesse mandato agora a gente está como presidente da FENACOM. E aí que a gente consegue enxergar realmente um todo. Qual a importância da FENACOM, dos sindicatos empresariais, do SESCAP Pernambuco perante seus representados. E é isso que a gente em todo o discurso fala para os associados e filiados, né? Se for contar, a gente tem mais de 400 mil filiados. Quem dera todos fossem associados, né? Principalmente nessa época que a gente está sobre reforma tributária, não somente reforma tributária, porque tem vários assuntos que são passados no Congresso que, se alguém não estiver olhando, o Brasil não consegue viver com suas empresas. Então é através das entidades, através da FENACOM, do SESCAP Pernambuco, que a gente consegue ali lutar pela defesa dos interesses. E obviamente a gente só consegue lutar porque temos o associativismo por trás, que acreditam nessas entidades, que sabem que a gente trabalha gratuitamente, que nós não temos salário, que a gente se doa para poder representá-los, né? Então, Christian, eu já parabenizo também todo o trabalho que o SESCAP Pernambuco faz. Vocês são bem atuantes, a gente sabe disso, a gente acompanha muito na FENACOM. Reinaldo Lima está aqui como vice-presidente, mas a gente sabe a doação de cada um de vocês perante isso, né? E a gente fica muito feliz que a gente sabe que uma boa parte dos associados, eles enxergam isso e parabenizam a entidade por isso. Verdade, presidente. Tamanha a importância, né, dessa representatividade, né,
o empresário contábil saber que tem a FENACOM, vocês aqui em Brasília, ou melhor, aqui não, lá em Brasília, tratando dos temas que nós naquela distância não temos como estar ali interagindo, mas temos vocês nos representando, e aí os SESCAPs, SESCOMs em cada estado, fazendo a representação do seu estado. Eu me lembro também, lá atrás, de 2003, a gente tinha um problema muito grande na junta comercial lá, e trabalhamos junto com a junta comercial, montamos relatório, tudo levamos, e aí a junta começou a trabalhar já de forma diferente. Então, são esses trabalhos que a gente faz em conjunto, representando o empresário contábil, que às vezes ele indo sozinho não tem vamos dizer assim, não tem a mesma repercussão do que tem uma entidade que está representando ele, e mostra que nós somos organizados, né? Que nós temos a união e essa organização para poder tratar dos temas. Reinaldo, meu querido, queria que você falasse também um pouco da sua trajetória aí dentro do sistema SESCOM, SESCAP aí. Na verdade, as datas até coincidem bastante, né? Eu entrei no sistema em 2007, convidado por... Só não da idade, né, Reinaldo? Por favor, né? Quase lá. É que você pinta o cabelo, né? Enfim. E a trajetória foi bem parecida no sentido de... só que ele foi mais rápido, né? Eu comecei em 2007, fui convidado por um colega profissional da contabilidade. O intuito era conhecer entender o que era a entidade sindical, né? O SESCOM, em São Paulo no caso é SESCOM, não o SESCAP, e a gente começou a participar e retribuir um pouco para a profissão, né? A gente como voluntário contribui para a profissão para ajudar a ter mais força, ter mais voz. E foi isso que realmente aconteceu. A gente fez uma trajetória de suplente na diretoria, chegando a vice-presidente, depois presidente em 2019 a 2021. E aí peguei um período de transição parecido até com a reforma tributária, que foi a pandemia. Perdemos a contribuição sindical em 17 e 19, 20, 21 foi a pandemia. Então foi bem na minha gestão esse período. E eu encaro, até a gente falou um pouco de reforma tributária lá atrás, se a gente fizer um comparativo, a pandemia tem um pouco dessa questão impactante, né? A gente teve que fazer um monte de mudanças, tudo meio de forma rápida, né? Um período muito curto. E a reforma tributária vai ter um impacto meio parecido com isso, né? Tirando a questão da saúde, enfim, que isso, graças a Deus, não vamos ter, né? Vai tirar a saúde dos contadores, mas, enfim. E aí chegamos aqui até, por indicação dessa trajetória, a gente chegou aqui na FENACOM. Eu acho que o mais legal, e acho que isso que a gente reforça bastante, é que além do trabalho que a gente faz de representatividade, a gente, como contadores, como nossa característica, a gente está sempre defendendo a sociedade, né? Muito mais que defender a profissão contábil, a gente está defendendo a sociedade como um todo, as empresas do Simples Nacional, as micro e pequenas empresas. Então, assim, quando a gente tem um discurso, quando a gente entra numa discussão mais ampla, a gente está atendendo e atingindo toda a sociedade. Você citou o exemplo da junta comercial, é muito importante, né? Na base estruturada, né? Você apoiar e dar voz também nessas questões, porque a gente é muito mais atendido, muito mais ouvido. Mas nas questões mais amplas, a nossa profissão permite que a gente faça esse trabalho muito mais amplo, muito mais social até, do que social para as empresas, né? Mas muito mais do que só defender um setor ou uma profissão só, que é o que a gente tem feito nos últimos anos aí, nessa questão propriamente da reforma, enfim, a sociedade como um todo. Acho que isso a coisa mais interessante, mais gostosa de se fazer, que é ser respeitado por todos, né? É verdade, Reinaldo. A gente, na verdade, inevitavelmente, a gente acaba representando toda a sociedade, porque o tema repercute não só para os empresários contábeis, mas para toda a população, todo empresário, né? A população fala porque são os consumidores, né? Que também se a coisa já vinha errada, no final a carga tributária também vai chegar errada lá na ponta, né? Cai na ponta. Isso. Meu amigo Érico, eu queria que você falasse aí um pouco sobre você é nosso vice-presidente, né? Mas quero que você fale como associado assim, a sua vivência,
para trazer um pouco aí para os potenciais associados e nossos associados, o que é que você vê assim do SESCAP, a FENACOM, o SESCOM, o que é que eles podem trazer para o nosso associado, né? Perfeito, Christian. Os nossos associados, né, já estão conosco, já recebem as informações, participam das nossas, né, dos nossos eventos, mas eu queria ampliar essa aí e falar dos nossos filiados, né, que é uma base muito maior, que a gente representa e nós como empresários, contadores, sabemos da importância do sindicato patronal na defesa e na representação das empresas. Então, o SESCAP Pernambuco, ele traz, né, para seus filiados e para seus associados essa representação perante os órgãos públicos, perante a sociedade. Né? Nós temos a procuração das empresas para representá-las perante isso. E assim, é enriquecedor a participação dessas entidades, como a Conescap aqui, eventos como a Conescap, eventos como o PQEC, né? As premiações e, além de tudo, a amizade que a gente forma, né? Dentro desse grupo, nossos almoços informais que a gente se reúne, né? Para conversar, sair um pouco do dia a dia do trabalho e conversar coisas que não tem nada a ver com o trabalho e fazer um relacionamento melhor. E a dor de um é a dor de todos. Então, muitas vezes nas reuniões de associados a gente consegue descobrir uma solução para um problema que a gente tem na empresa e que outro associado já conseguiu resolver. Então, essa troca de informação também é extremamente enriquecedor. O que eu penso é que se a pessoa ainda não descobriu o que é o sindicato, ainda não descobriu quais são as entidades que defendem, né, sua empresa, né, sua classe, procure saber. Uma vez que você descobrir e conhecer esse mundo, você não vai querer sair mais dele, porque é enriquecedor, assim, traz uma produtividade, um ganho que é maravilhoso. Então, a nossa trajetória dentro da contabilidade também foi passo a passo, né? Já faz bastante tempo, acho que 23 anos que a gente está nessa labuta. E a gente vai crescendo a cada dia e vendo a importância de um sindicato forte, de um sindicato com um grande número de associados, para que se tenha uma representação maior, para que seja escutado pelas entidades, pelos órgãos públicos, para que a gente possa trazer para a sociedade esse ganho, esse conhecimento que a gente detém e que a gente precisa levá-lo. Excelente, meu amigo. Aproveitando, a gente teve no Rec Play, não foi? Semana passada? Isso. Tive no Rec Play. E aí uma pergunta, ela foi bacana no seguinte sentido. Perguntaram assim, como que a gente consegue fomentar a tecnologia para o associado e tudo, né? E em resposta, uma coisa que marcou foi a questão orgânica, né? Porque nós somos colegas, somos amigos que usamos os mesmos sistemas, como diz, as dores são as mesmas. Então, naturalmente, você está ali naquele ecossistema, né? E a gente naturalmente, organicamente, acaba já passando a tecnologia, né? Além de cursos, seja lá o que a gente possa fazer, mas organicamente a gente já passa a tecnologia para os colegas. O colega está com a dor, pergunta no grupo, ou fala com um e com o outro, olha, você tem algum sistema para resolver essa dor? Ou às vezes no almoço desse, alguém fala, fulano, rapaz, aquele sistema tal, muito bacana, enfim. Então a gente naturalmente já fomenta a tecnologia, né? E aí, presidente, nós estamos aí um mundo mudando a nossa profissão aí. A gente vende inteligência artificial. Eu queria que o presidente falasse assim um pouco do que a gente, enquanto entidade também aí, pode de alguma forma fazer com que a nossa profissão seja vista como a profissão que vai levar isso para seu uso, né? Porque se a gente não se apropria da ferramenta, naturalmente que a profissão ela fica um pouco mais apagada. Então a gente tem que montar a crista da onda para usar a tecnologia, a gente está em cima da onda e mostrar que nós somos os profissionais que vão usar aquela tecnologia para esse tema. Tranquilo. Eu acho que assim, primeiro uma quebra de cultura dentro da sua empresa mesmo, da sua pessoa, de querer implementar produtos, sistemas que tem no mercado, mas obviamente sem esquecer das pessoas. Só através dela que você vai fazer qualquer mudança. E aqui na própria Conescap a gente tem muito essa dinâmica, né? De mostrar várias ferramentas, trazer o conhecimento para que as pessoas possam seguir um novo caminho, né? Então,
A gente busca, com várias parcerias que nós temos na FENACOM, através do nosso clube de benefício, de vários cursos EADs que nós temos, para mostrar essa parte de gestão, que é você se adaptar ao mundo novo, né? E obviamente a gente não pode, como profissionais da contabilidade, ficar de fora disso. Nós somos a base de qualquer empresa no mercado. As empresas necessitam de uma contabilidade diferenciada e nós temos que fazer isso, né? Não ser o mesmo, sempre buscar algo diferente para nosso cliente e para nós mesmos, porque nós mesmos somos uma empresa, né? Eu brinco muito, meu escritório de contabilidade. Gente, não é escritório, é empresa. Nós somos gestores. Contabilidade, entre aspas, né? Não me pegue mal na palavra, qualquer um faz. Mas o que é que você entrega diferente para o seu cliente? O que é que você pode ajudar no seu cliente, no seu crescimento? Qual o planejamento diferenciado que você vai fazer para o seu cliente? Temos tudo para isso. E nós, principalmente, o que é que nós temos? A capacidade técnica, o conhecimento. Então é através disso que a gente pode fazer qualquer coisa. Excelente, presidente, excelente. A gente teve um bloco agora há pouco falando sobre reforma tributária. Queria pedir para nosso presidente aí, vice-presidente Reinaldo, desse um reforço aí novamente para quem está nos escutando, da importância que a gente pode fazer para que nós sejamos vistos aí como profissionais da crista da onda aí também da reforma tributária. Bom, uma das questões que a gente está reforçando bastante, falando bastante, e o presidente citou agora, é a questão das pessoas, né? No seguinte sentido, é um problema, porque a mudança é muito profunda, né? E como é que a gente, além dos empresários que a gente citou lá, que tem que se preparar, tem que abrir a cabeça, as nossas equipes também têm que estar preparadas, né? Tem que serem treinadas, preparadas, e é uma grande oportunidade, porque tem um detalhe, todo mundo está reaprendendo, né? Então está todo mundo na mesma página, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas está todo mundo recebendo um presente, talvez um presente de grego, enfim, mas é um presente. Mas se a gente que está se envolvendo, se preparando, conseguir se aprofundar, a gente vai se destacando nessa questão. E as nossas equipes têm que ir junto, nem sempre acompanham, né? Isso é importante. Então provocar isso, porque é uma grande oportunidade para todos. E isso vai ajudar muito, como é uma oportunidade e também uma novidade, todos vão poder estar juntos construindo aí um novo modelo, uma nova oportunidade dentro desse processo todo de transição, né? Mas as pessoas são muito importantes nisso. Sim, a gente está num momento de transformação da profissão, né? A gente esse ano tivemos 3 turmas de GPT, mais ou menos cerca de 50. Eu vou mais longe, desculpa até te interromper. Sinac, é transformação da sociedade, porque sim, esse mindset que eu brinquei no outro bloco lá, que vai ter que mudar a cabeça das pessoas, desde o empresário, desde o consumidor, vai ter que virar uma chave ali, desconectar uma coisa e conectar outra, né? Então, assim, as pessoas têm que mudar, têm que ficar atentas, mas também tem aquelas oportunistas, ou que tem a oportunidade, ou que aproveitam a oportunidade para surfar nessa onda, né? Isso. E aí a gente, como estava falando, a gente esse ano tivemos umas 3 turmas de chat GPT lá, era do básico ao avançado, né? Foi bem bacana lá. Cada turma tinha cerca de 50, 60 pessoas, a demanda foi grande por esse curso, né? Posteriormente também agora tivemos um evento, né, como falei agora há pouco, da reforma tributária, muita gente, né? E às vezes o que, é que a gente percebe? Às vezes o empresário contábil está ali muito assoberbado e aí ele viu aquela onda da IA e se apavorou e foi correr para aprender. Mas aí agora a reforma tributária parece que meio que esqueceu. Mas na verdade, assim, eu estou vendo o seguinte, a gente tem que se transformar usando as ferramentas que a gente tem disponível que... Pode falar, Brasil. Eu vou só assim, você tem que saber o que a gente até aprendeu aqui, escutou, né? A gente tem que saber usar o nosso tempo, sair de atrás da nossa mesa, utilizar o tempo da melhor forma. Então a gente tem que, não é só fazer contabilidade todo dia, toda hora. Gente, você tem que participar dos eventos para ver o que está acontecendo. E aí você vai se adaptando, você vai mudando. É um choque quando a gente escuta as pessoas, o que ela mudou depois de uma Conescap.
Então eu acho que é Verdade, isso que verdade. falta de grande nas nossas empresas de contabilidade. Vários empresários que não conseguem largar o dia a dia para estar participando de eventos como esse e vendo as mudanças de mercado. É isso que a gente vem incentivando cada dia. E vou mais longe, a gente falou um pouco de entidade, né? E você citou essa coisa da troca, né, que a gente tem entre nós, Isso. participantes, né, da Isso. diretoria, as pessoas Isso. que circulam no Associados meio, que né, participam, isso, os exato. associados que estão mais próximos. Eu vejo como uma verdadeira universidade de compartilhar conhecimento. Você evolui muito mais rápido e eu tenho certeza disso, porque quando eu não participava da entidade, eu via a minha empresa como a única do mundo, né? Aquela alto, né, Sim. conhecimento, enfim. Hoje não, hoje eu já vejo que tem empresas muito mais organizadas, muito mais preparadas, que a gente se acaba compartilhando Pega um ponto ali, um ponto aqui experiências, nosso, nosso, mas vai... né, isso. para você evoluir. Isso não tem preço, não tem curso, né? Então, assim, participar de eventos, participar de entidades, acho que isso tudo ajuda a empresa a se desenvolver e a gente, por exemplo, que está vivendo essa questão, voltando à reforma tributária, a gente está muito mais envolvido porque está acompanhando de perto, né? Até dentro do processo de discussão. Isso. Né? Nós Isso. participamos. Então isso é muito positivo e a gente agiliza o processo de transição para nós mesmos. Né? Até aproveitar a fala do Daniel para dizer assim, a gente está no meio da feira aqui da Conescap, né? Está dentro da feira. E aí, como você bem colocou, além de todo o conhecimento que a gente tem lá, você participar da feira aqui, ver os expositores, você vê uma solução nova para o seu escritório, ou até comparar para saber se realmente a ferramenta que você está usando hoje é realmente a ferramenta que está atendendo melhor. Então, assim, a oportunidade do evento, ela tem toda essa complexidade aqui, mas aí voltando à questão dessa momento de mudança de reforma tributária, inteligência artificial, quero aproveitar e Érico Pinto fazer suas colocações aí, o que é que eu vejo? A gente precisa estar mostrando para a sociedade que nós somos profissionais que vão estar na crista da onda dessas duas ondas. Perfeito. Eu vou fazer uma provocação. E aproveito e aqui. faço uma mesclagem aí para mostrar a importância de estarmos cabeças unidas aqui para que a gente consiga utilizar a onda de uma forma uniforme e que o mercado consiga ver, né? Perfeito. Então, dentro disso tudo que foi colocado, da importância de estar atualizado, de estar vendo os sistemas, o que é que pode ser feito, de aproveitar o tempo, como o presidente colocou, a gente participou do Recife Hack and Play, que é um grande evento dentro do Porto Digital, lá em Recife, toda aquela área do bairro do Recife Antigo. E na inscrição tinha uma pergunta, se a sua empresa é de tecnologia. Eu parei e pensei, eu disse sim. Porque hoje em dia não tem como uma empresa de contabilidade não ser uma empresa de tecnologia que esteja na frente, que esteja utilizando os melhores softwares, muitas vezes até tendo programador dentro da empresa para fazer alguns aplicativos, alguns robôs para agilizar o processo e automatizar o processo. Então acaba que a tecnologia ela está dentro da empresa de contabilidade. E esse mundo da tecnologia, como a gente conhece, e o próprio ChatGPT, ele muda muito rapidamente. Então, se a gente não acompanhar essas mudanças, o que tem de novo, o que está sendo lançado, o que está sendo melhorado, né? Dentro desse ambiente, se a gente não acompanhar isso, a gente está fadado ao fracasso. Então, a gente precisa estar realmente participando de tudo, como falou o nosso presidente Daniel, atento a tudo, para saber o que é que tem de novidade, para nos ajudar a aumentar a produtividade, aumentar a segurança, né? Que tudo isso que é o nosso dia a dia, né? Que é o medo do contador na entrega das obrigações acessórias, nos cálculos dos tributos, o que é que a gente pode fazer para automatizar, agilizar e ter segurança. Então, o ChatGPT, né, as inteligências artificiais, foi uma novidade, mas hoje em dia o pessoal não está nem tratando como novidade, já é uma realidade. Então você não tem mais o que vou aprender, você já tem que estar sabendo, né? E as ferramentas estão colocando agora as IAs dentro das ferramentas, então isso vai ajudar nosso processo e muito. Presidente, queria pedir que você fizesse uma fala aí para chamar as pessoas para se associarem ao SESCAP, SESCOM do Brasil todo. Uma palavra, Bem, presidente. então convido a todos, né? Eu acho que todo mundo que tem empresa de contabilidade tem que participar de uma entidade que lhe representa. O SESCAP, SESCOM do nosso país realmente representa. Realmente se colocam à disposição, como falou aqui, não tem questão, a gente não se vê como concorrente. A gente vê o colega profissional, a gente quer ajudar ele no dia a dia, no crescimento dele.
Por isso que há uma série de eventos voltados para isso. Participe, nem que seja como associado, adquira produtos, compre o certificado digital, compre o curso, vá para os eventos que ele promove, pague a contribuição assistencial, patronal, a associativa, mas participe, que você vai ver a diferença. E com a certeza que, além disso, você vai querer virar um diretor um dia para poder contribuir, ajudar aquele que precisa. E a você mesmo, que você, por tabela, termina se aproveitando e implementando vários processos novos que você aprendeu ali no meio com o network. Então não fique de fora. No Pernambuco, procure o SESCAP Pernambuco, procure o Christian, o Érico, que estão à frente dessa entidade para participar. E você verá que esse dinheiro investido, que não é um dinheiro pago, é um dinheiro investido, retornará 10 vezes mais para sua empresa. Então é isso. Aproveito também para convidar você a se associar ao nosso SESCAP, o SESCAP Pernambuco, e aos demais SESCOM SESCAP do Brasil todo. Dentro dessa conversa, vocês podem ver a importância de você estar participando do seu sindicato, do associativismo, né? Estar compartilhando informação, fazendo amizades. E são amizades que a gente leva além do profissional, muito além do profissional. É ao contrário, são amizades que eventualmente vão nos ajudar no profissional. E toda essa possibilidade que você tem de estar se mantendo atualizado, estar junto de profissionais que vão te enxergar como um colega de profissão, vão te receber de braços abertos e que você pode contar com esses amigos quando você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, ou até mesmo às vezes a gente tem que formar conhecimento junto, a gente senta para formar conhecimento junto para poder chegar a um entendimento, porque a nossa legislação ela é bastante complexa. E aproveito também para dizer que a gente tem a próxima Conescap lá na Paraíba, né? E aí o desafio foi lançado, tá? Vou repetir aqui. Você, pernambucano, está sendo convocado para a gente marcar a história. Nunca aconteceu na história da Conescap de uma delegação de fora ganhar da delegação de dentro do estado. Mas como pernambucano gosta de ganhar, principalmente se for em linha reta, nós vamos ser a maior delegação em linha reta da Conescap em João Pessoa. Então é isso, a gente vai bater o recorde e vamos fazer história na Conescap João Pessoa. 17, 18, 19 de novembro de 2027. Mas já compre a sua inscrição no SESCAP Pernambuco. Tem preços lá diferenciados, pagamento é até 10 vezes. Ou então entre no nosso site, conescap.com.br, que tem lá o bannerzinho para você comprar a sua inscrição. Isso. Presidente, se me permitir, o último convite está chegando, nosso primeiro evento do SESCAP Pernambuco, junto com a FENACOM, que a FENACOM já está realizando pelo 3º ano consecutivo, o Programa Executivo, Programa Internacional de Educação Executiva. E a gente vai fazer esse programa em Orlando, dentro da Universidade da Flórida, a Universidade Central da Flórida, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer os bastidores da Universal, da Disney, da Apple, da Amazon, né, do Orlando City. Então é um evento enriquecedor. Quem puder, participe, está chegando, também divide em 10 vezes. Então fica o convite, presidente, para a gente levar o pessoal de Pernambuco para Orlando. Estão todos convidados, empresários contábeis, empresários de assessoramento, né? Para participar dessa missão e aí conhecer os bastidores, ver como é que eles tratam aquelas situações emergenciais, como encantar o cliente. E é isso. Encerrado, beleza. Muito obrigado pela sua audiência e a participação do nosso presidente Daniel, vice-presidente Reinaldo e o meu vice-presidente e amigo Érico Pinto. Amigos, muito obrigado pela colaboração.